Bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Olha, e hoje a gente dá continuidade ao terceiro episódio da nossa série, 130 anos da chegada dos missionários redentoristas aqui nas nossas terras, em Goiás, para levar e propagar esta grande devoção ao Divino Pai Eterno. Olá, esse é o terceiro episódio da série em homenagem aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas no coração do Brasil. Hoje nós vamos fazer destaques dos primeiros 50 anos dessa caminhada. Para conversar conosco sobre esses temas, nós convidamos um missionário redentorista que tem formação em História e em Jornalismo, o irmão Diego Joaquim. Ele é apresentador aqui da TV e é também uma pessoa que hoje se dedica a um dos meios de comunicação com maior poder sobre a nossa população no país inteiro, o rádio. Ele é diretor da Radiodifusora de Goiânia, capital de Goiás, e também coordena o trabalho em emissoras no interior do estado. Irmão Diego Joaquim, muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Uma alegria estar aqui. Irmão Diego, é muito interessante quando a gente olha para os primórdios, para os inícios e vê como que os redentoristas, os missionários alemães, reagiram rapidamente à missão que eles enfrentaram. Eles chegaram em 1894, já em 1895, os redentoristas receberam uma paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Campininhas das Flores, que hoje é o lugar da capital de Goiás, a cidade de Goiânia. E depois, já em 1901, 7 anos apenas depois de assumir essa missão, os redentoristas já tinham inauguraram uma nova igreja. Eram muito empreendedores esses missionários, não? Sem dúvida, muito corajosos. Mesmo porque quando chegaram aqui, dizem as crônicas, encontraram uma igreja muito simples, mas com uma padroeira, a imagem da Senhora da Conceição, a padroeira era belíssima na descrição deles, mas a igreja era muito simples. Mesmo o clero que encontraram aqui, o padre que os recebeu, que estava na paróquia, um padre de até pouca instrução. Então eles chegaram exatamente com essa herança da sua cultura alemã, da sua formação europeia, e quiseram trazer essa contribuição, entre tantos outros avanços, para que o trabalho de evangelização acontecesse. À medida que organizavam sua própria moradia, porque não existia, né? Eles moraram de favor, vamos dizer assim, por um tempo, quando chegaram, também logo organizaram a construção da Igreja Matriz de Campinas, essa igreja que existiu até a década de 50, de 1950, e que foi durante muito tempo uma das mais belas de Goiás. E engraçado, não era apenas uma igreja, era na verdade um centro de onde os missionários redentoristas puderam trazer aqui para essa região do Brasil, para a região de Goiás, inovações. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho dessas mais marcantes inovações que eles trouxeram nesse período. É interessante pensar na extensão do território dessa paróquia no sertão de Goiás, né? Desde a região central, onde hoje está Goiânia, até o limite com o estado do Mato Grosso, até o rio Araguaia. Então, um território imenso que os missionários puderam visitar, mas que naquela época era um grande vazio demográfico, né? Tinham famílias isoladas em suas propriedades rurais.
apesar deles também virem do interior da Alemanha, também de uma realidade rural, mas lá com maior desenvolvimento nas práticas produtivas, por exemplo. Um pouco mais à frente, eles foram pioneiros em várias outras tecnologias. Primeiro, uma usina hidrelétrica, que ajudou a abastecer com energia a Igreja Matriz de Campinas, o convento dos missionários redentoristas e depois o convento das irmãs que trabalhavam no Colégio Santa Clara. Mas esse desenvolvimento cultural, tecnológico, que partia do trabalho missionário dos redentoristas, teve influência em várias áreas da sociedade, inclusive na década de 30, na escolha do local para a construção de Goiânia, atual capital de Goiás. Irmão Diego, a gente fazendo esse resgate, eu estou pensando que seria interessante ouvir uma partilha sua a respeito desse movimento de Campinas. Nos outros episódios que nós já assistimos aqui dessa série, já fomos informados que os redentoristas vieram para cá a pedido de Dom Eduardo, não é? E vieram para Trindade, que naquele tempo se chamava Barro Preto. Então a gente está falando de Campinas, mas a missão mesmo era dirigida para Trindade, tanto que começou em Trindade, voltou para Campinas, se instalou meio que definitivamente em Campinas por causa das condições do lugarejo do Barro Preto. Mas logo assim, em 1912, quer dizer, quase que emendado naquilo que fizeram em Campinas, os redentoristas já inauguraram aqui o primeiro templo, o primeiro santuário da devoção do Pai Eterno. Eu queria uma partilha sua sobre esse movimento. É bonito a gente ler nos textos das crônicas, inclusive o trabalho historiográfico feito pelo padre Gilberto Paiva resgata isso, que desde que saíram da Alemanha, aqueles missionários sonhavam em chegar aos pés do Divino Pai Eterno, porque essa era a missão daquele grupo, que depois teve que se dividir para atender também o Santuário de Aparecida, e no caminho para cá foram orientados pelo bispo para que estabelecessem a sede da missão não no povoado do Barro Preto, onde estava o Santuário do Pai Eterno, mas na sede da paróquia, na sede do município, que era Campininhas das Flores, porque tinha um desenvolvimento maior. Talvez do ponto de vista eclesial faria mais sentido, porque eles também estavam assumindo a pastoral da paróquia. Por isso, ali já logo no início do século XX, o padre Renato de Francisco fez esse trabalho e construiu a Igreja Matriz de Trindade, que na época era a maior igreja de Goiás. E a gente tem que entender que Goiás, naquele período, era desde o Triângulo Mineiro até o Bico do Papagaio, do que hoje é o Tocantins. Então, em toda essa extensão, naquele período não existia uma igreja maior e mais bonita do que o Santuário do Divino Pai Eterno, que hoje é a Igreja Matriz de Trindade. Uma inovação pela distância, pelos recursos que existiam, mas uma forma de acolher tanta gente que já corriam naquele tempo, no período da festa e a partir dali em outros períodos do ano também. No início do episódio de hoje, nós falávamos dos impactos dos acontecimentos grandiosos no mundo na região remota de Goiás. Os redentoristas, de algum modo, sofreram também esse impacto, especialmente das duas grandes guerras. A nossa pergunta é: que tipo de influência poderia ter ou de preocupação poderia ter os missionários redentoristas na primeira metade do século passado em relação a esses acontecimentos mundiais, irmão Diego? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente está vivendo o momento histórico, a gente não tem consciência do que está acontecendo. As coisas que acontecem hoje, a nossa percepção, ela está envolvida de emoção, do nosso próprio envolvimento com o acontecimento, então talvez não nos dê um julgamento correto daquilo que está se passando. E com certeza isso também foi vivido pelos missionários, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial. Eles eram alemães e que estavam vivendo aqui nessa região do Brasil, e o Brasil estava na guerra, combatendo exatamente os países, a Alemanha, a Itália, enfim, o nazismo, o fascismo,
Então, a visão que eles tinham do conflito era aquela da correspondência que chegava e aquilo que a imprensa contava. Então, com certeza, eles deveriam ficar numa situação de é o meu país que está defendendo os seus interesses, mas sem ter conhecimento, por exemplo, da tragédia que acontecia nos campos de concentração provocados pelo governo alemão da época. Então, da parte dos brasileiros, com certeza enfrentaram muita dificuldade de compreensão, chegando até a receber visitas da polícia querendo investigar se por acaso não havia alguma relação desses alemães que viviam aqui no interior do Brasil com os valores do nazismo que estava na Europa. A gente está celebrando 130 anos da presença dos missionários redentoristas nessa região do Brasil e você é um jovem redentorista, né, do século XXI. Como é que olha para trás, junto dos seus companheiros, da sua geração, olha para trás, que sentimento tem em relação a essa caminhada? Olha, é muita coragem, porque esses homens chegaram aqui sem conhecer nada do que seria o Goiás naquele tempo. Houve uns que nem aprenderam português, não conseguiram aprender. Não. Mas ainda assim tiveram coragem, vieram para cá. Muitos nunca voltaram para a sua terra. O Padre Pelágio é só mais um deles, mas vários irmãos não retornaram para cá. Tem essa particularidade que o primeiro grupo, o grupo dos pioneiros, tinham vários irmãos. Exato, exatamente para construir as estruturas para que a missão pudesse acontecer. Construir os conventos, construir as igrejas, porque não se sabia se podia contar com a mão de obra local. E os irmãos acabaram não só construindo, mas também formando mão de obra para depois trabalhar nesses trabalhos, e não só ali no curral, ali na obra física das igrejas e das casas, mas também no mundo das artes, porque muitos eram marceneiros, muitos eram pintores e deram essa contribuição. Mas havia ali um fenômeno chamado desobriga, que foi praticamente, eu acho que, a principal atuação dos missionários, dos alemães naquele período. Qual é para você, olhando hoje essa coragem, qual é o olhar que você tem sobre essa prática pastoral? Quando os redentoristas chegaram no dia 12 de dezembro de 1894, as pessoas estavam encantadas. Para não falar outra coisa, é porque nunca tinham visto tantos padres juntos. Isso porque Campininhas era sede de paróquia, então tinha um padre residente, o bispo já tinha passado aqui. Mas em muitas regiões do interior de Goiás, sequer haviam visto um padre ao longo da sua vida. Então, a partir dessa chegada desses 3 padres, um estudante, mais 3 irmãos, isso depois se tornou uma grande força missionária para visitar todas essas regiões. E como não era possível que eles frequentassem a missa dominical, celebrassem a Páscoa, o Natal, as festas, então se estabeleceu esse modelo da desobriga e que acabou dando origem, inclusive, para o surgimento de várias cidades aqui no entorno de Goiânia, no interior de Goiás. Por exemplo, Bela Vista, por exemplo, Goianira, uma cidade que foi fundada pelo venerável Padre Pelágio. Acho que hoje, quando o Papa Francisco nos chama a ser igreja em saída, nós, redentoristas, podemos olhar para a nossa história, porque os nossos confrades naquele tempo estavam indo em direção às pessoas, se fazendo próximo da realidade delas, não somente na igreja esperando que eles chegassem. Então, acho que a gente pode aprender muito com a nossa história sobre o que nós devemos fazer hoje na pastoral, ir até aqueles que hoje estão distantes dos nossos horários, da nossa liturgia, para poder levar a eles a boa nova do Redentor. Muitos entravam para fazer essas viagens pelo rumo, porque não se tinha uma estrada, não se tinha um trieiro. Iam abrindo o trieiro, seguindo naquela direção, e muitos se perdiam, mas se reencontravam e chegavam no caminho. Acho que do ponto de vista da contemplação mística, a gente, quando olha essa história, percebe como nos nossos caminhos missionários a gente tem que ter essa ousadia, essa criatividade, de ter a coragem de ir, de errar, de retomar o caminho certo, mas de não desistir do objetivo. Que interessante. Essa história da presença dos redentoristas nesses 130 anos aqui no coração do Brasil merece, como disse o irmão Diego Joaquim, um olhar de todos. E no próximo episódio nós vamos falar do momento atual,
como se coroa 130 anos de presença dos missionários redentoristas na região central do Brasil. Até lá! E amanhã, o nosso último episódio da série 130 anos da chegada dos missionários redentoristas. Espero você amanhã. Tchau, tchau!